O Trilhas da Democracia de hoje entrevista o teólogo e filósofo Leonardo Boff. Leonardo, já são quase 40 anos da publicação de Igreja, Carisma e Poder. O panorama que você descreveu no livro, a análise que você teceu no livro e que te levou até a perseguição por parte do cardeal Ratzinger, continua de pé? A igreja continua sendo um fóssil cristalizado, autoritário e que pouco tem a ver com os direitos da cidadania e da própria democracia? Olha, o livro me fez sentar na cadeirinha de Galileu Galilei. E as teses fundamentais do livro se confirmam, mas houve uma grande virada com o Papa Francisco. Porque a parte positiva, propositiva que eu colocava de uma igreja que não é um castelo fechado, mas é um hospital de campanha aberto a todo mundo e dialoga com a sociedade, esse Papa assumiu isso, ele vendo o caldo cultural da teologia da libertação. E eu, por surpresa, dias atrás, recebi uma fotografia dele de Roma, que nós demos em 1972, uma palestra em Buenos Aires, que eu havia esquecido. E ele fuçou lá nos arquivos dele, me mandou a foto, ele de um lado, eu do outro, juntos discutindo, já em 72, a teologia da libertação. Eles eram a teologia do povo oprimido, da cultura silenciada, e nós no Brasil, na América Latina, mais em geral, a libertação dos oprimidos. Então, eu acho que hoje a igreja tem mudado muito, mas está dividida, porque foram 30 anos de inverno sobre João Paulo II e o Papa Bento XV, em que a igreja deu uma virada para trás. E veio um Papa do fim do mundo que dá um salto para o futuro e se transforma em uma liderança mundial, religiosa, em diálogo com todas as religiões, renunciou àquela exclusividade, só nós e fora da igreja não tem salvação, não. Todos os caminhos espirituais acabam em Deus, devemos trabalhar juntos. Então ele liberou a igreja dessa arrogância institucional e é um líder político, porque ele enfrenta o sistema do capital, defende os imigrados e defende os pobres e vai na chaga que produz a morte de milhões. Então, é uma igreja nova, que eles chamam de igreja em saída, que está em saída para o mundo, para as periferias existenciais. E isso criou uma nova atmosfera para a igreja. Embora haja grupos mais conservadores, por exemplo, o cardeal do Rio é um cardeal muito conservador. Mas outros que assumiram, especialmente na parte amazônica, no Nordeste, que já estavam nessa linha, se sentem muito confirmados. E nós mesmos, teólogos da libertação, eu tinha até uma certa correspondência com ele, nos escrevemos e ele apoia. E isso nos fortalece muito, no sentido de que a igreja tem uma palavra a dizer na situação mundial, que é muito tumultuada, e sempre na perspectiva dos últimos, dos pobres, que colocam a questão da justiça contra as desigualdades, colocam a questão do sistema que está matando a natureza e milhares de pessoas, que é o sistema do capital. Então, isso nos tem incentivado muito para que a temática da libertação ganhasse nova centralidade. Hoje não é um tema dos teólogos, é o tema da Igreja Central do Vaticano, onde o Papa assume isso e nos estimula, nós teólogos, a continuarmos e aprofundarmos essa questão. Ou seja, os papados de João Paulo II, Bento XVI, apesar da intenção de construir uma terra arrasada, não conseguiram erradicar a opção preferencial pelos pobres, o método ver, julgar e agir do Concílio Vaticano II? Olha, eles tentaram. Agora, não dá para lutar contra a realidade, que a realidade da pobreza, da miséria está aí. E quando João Paulo II se deu conta, até eu fui salvo por causa disso, eu ganhei o silêncio obsequioso,
Quando Dom Paulo Evaristo disse santidade, o senhor castigou um aluno meu, fui aluno de Dom Paulo Evaristo, como os militares fizeram. Ele trabalha com os pobres. De jeito nenhum, eu não sou como os militares. Se ele trabalha com os pobres, liberem ele, agora mesmo. Então, eu que tinha um silêncio permanente para a vida inteira, fiquei 11 meses. E na véspera da Páscoa, diretamente do Vaticano, do secretário do Papa, você está livre das penas todas, continua o teu trabalho. Então, João Paulo II, ele era doutrinariamente conservador, mas tinha um sentido pastoral, sentia as massas, era um líder popular, e ele tinha uma sensibilidade pelos pobres, embora tivesse uma visão assistencialista, cuidar dos pobres. A nossa era libertadora, no sentido de dizer, os pobres não são só pobres, eles têm força, se organizam, têm consciência, têm cultura. Isso que Paulo Freire nos ensinou e nós verificávamos na realidade. Então, aí havia um desentendimento, mas nos encontrávamos na questão da pobreza, que ele, ao nível universal, ao nível local, sempre apoiou os grupos que tentam criar justiça social. E esse Papa coloca no centro, o Papa Francisco, e era a polêmica que ele tinha com a Cristina, porque a Cristina Kirchner fazia grande política peronista, social, o Papa dizia, não é isso, nós temos que instaurar justiça social, o resto é assistencialismo. E isso eu acho que muda a visão da igreja na sua atuação na sociedade, que ela toma partido. Então, na verdade, a polêmica que foi levantada à época por determinados setores progressistas, né, tentando identificar as posições do Papa Francisco com posições mais conservadoras, são compreensíveis nessa crítica que ele fazia a Cristina Kirchner. Essa crítica, porque ele era químico, uma vocação adulta. Você fez jesuíta e lá ele escutou as aulas de um professor, que está vivo ainda, sobre a teologia da libertação dos pobres e da cultura. Ele se entusiasmou e lá mesmo ele fez um voto de toda semana visitar num dia as vilas misérias, que ela chama, as favelas, sozinho. E ele, de fato, sempre fez isso como padre, depois como bispo, como cardeal, nunca deixou de fazer isso, porque era contato com a miséria, com a pobreza. E aí ele percebia que a pobreza é estrutural, é um tipo de sociedade que se organiza de um jeito que acumula riqueza de um lado e pobreza dos outros, e a custa desses outros. Esse é a custa que é a questão toda. Não são dois mundos paralelos, nada. Um vive na exploração do outro. E a Cristina não via isso. Os pobres estão aqui, vamos ajudá-los. Então, aquele famoso assistencialismo peronista, que deu muitas vantagens, mas não fazia a conexão causal entre pobreza e riqueza. O Papa fazia isto. E ele levou agora para o centro de Roma. E a Igreja Europeia não entende isso. Então, a americana, muito menos. Ele se opõe diretamente ao Papa, porque diz ele tem o discurso dos comunistas, ele é contra o capitalismo, que é deles. Mas ele insiste, porque essa é a questão, as vítimas estão aí. E nós temos que pensar como evitar que haja mais vítimas, e esse povo crucificado tem que ser baixado da cruz. E hoje como é que se encontra a correlação de forças dentro do Vaticano? Olha, a coisa é difícil de dizer, porque há toda uma articulação que é internacional, coordenada por Stephen Bannon, que é ultraconservador, era um dos ministros do Trump. O Trump mesmo não aguentou o reacionarismo dele, o demitiu. Ele organizou um grupo internacional, que tem gente do Brasil, para obrigar o Papa a renunciar. E o Papa não renuncia, vocês só se liberam dele matando o Papa, envenenando, como fizeram tantas vezes. Então, e esses têm aliança com grupos da Cúria, porque a Cúria é um organismo de mais de 1000 anos, incorporou hábitos, vícios, todos palacianos, faraônicos, vive uma vida, para nós que lemos o Evangelho e estamos do lado do povo, escandalosa. Eu conheço lá dentro, fui convidado por cardeais, são palácios imensos.
todos vêm da Renascença. Então o Papa renunciou a isso tudo e foi viver numa casa de hóspedes. Não quis uma sala especial maior, uma sala como todos os hóspedes têm. E um espaçozinho para receber as visitas. Então, esse estilo os europeus não entendem. Eles querem um estilo faraônico, imperial, o Papa com aquela pompa e glória. O Papa não. Ele manda uma... O estilo que você criticou em o estilo Igreja, que eu Carisma e criticava, Poder. que não tem nada de evangélico. Se você escuta os discursos que eles lá em Roma, muitos bispos fazem, você se pergunta por que mataram Jesus. Ele devia morrer de velho na cama, cercado de discípulos, e não num conflito religioso, político na época. E esse Papa é muito consciente disso. Então, ele é um jesuíta, assim me disse amigos que trabalham com ele, que para fora com os pobres, com o povo, ele é franciscano, cheio de ternura, mas para dentro é jesuíta. Ele chama os opositores, os enfrenta, puxa as orelhas, transfere, bota silêncio neles. Então, ele é jesuíta franciscano. E o jesuíta tem aquele discernimento dos espíritos, eles meditam qual é a medida, e quando acham que é essa, entendem como vontade de Deus, e vão. E esse Papa tem isso, ele é ternura e vigor. Eu acho que é uma combinação extraordinária. Você chegou a dizer que ele é a grande liderança política, humanista desse início do século XXI? Hoje notamos um vazio de lideranças no mundo, porque os chefes de Estado, quase todos, vieram das escolas de administração. Não administrar o Estado, administrar o capital. Então não tem voz profética, irradiação, não abre um horizonte de futuro. É resolver os problemas internos, as contradições que o próprio sistema do capital criou a nível mundial. Por esse Papa vem de outra tradição. Ele escapa desse jogo de poderes e vê a humanidade em risco e o planeta Terra também, porque a voracidade do sistema do capital é tão grande sobre a natureza que está destruindo as bases físico-químicas que sustentam a vida. E nós podemos ir ao encontro de uma grande crise ecológico-social. Então, o Papa é alguém que entendeu essa questão, escreveu uma encíclica, não para os cristãos, para a humanidade. E é sobre o cuidado da casa comum. Boff, apesar do Papa Francisco ter trazido para a sua política à frente do Vaticano a questão ecológica, você, desde os anos 80, já começa a fazer essa transição, na verdade, essa superação dialética, me permita dizer isso, da teologia da libertação para uma ecoteologia da libertação. Eu queria que você dissesse o que te influenciou, que contexto te influenciou, que autores te levaram a fazer essa ultrapassagem dialética. Bom, eu como franciscano sempre tinha essa ligação com a natureza, que é o grande legado de São Francisco. Mas nos anos 80 eu me dei conta que o eixo central da teologia da libertação é a opção pelos pobres, contra a pobreza e a favor da justiça social e da libertação. Então eu digo, a mesma lógica que explora as pessoas, explora os trabalhadores, explora as nações, essa mesma lógica explora a natureza. Destrói a natureza. E destrói e exaure os ecossistemas. Então eu digo, dentro da opção pelos pobres, temos que colocar o grande pobre, que é a casa comum ao planeta Terra. E eu comecei a fazer uma teologia, ecoteologia da libertação. Custou muito, porque não dá para fazer com as categorias comuns da teologia e da filosofia. Eu tive que estudar durante 2, 3 anos a física quântica, a nova cosmologia, a astrofísica, essa ciência da Terra e da vida, para formar as categorias, para pensar a Terra de outra forma. E consegui isso. E junto com um cosmólogo norte-americano, trabalhamos 13 anos e escrevemos um livro grande, o Tal da Libertação, Novas Fronteiras da Libertação, e ganhamos nos Estados Unidos a medalha de ouro em ciência
e cosmologia. Então, digo, no coração do império nós ganharmos esse prêmio é uma coisa extraordinária. O livro causou um impacto grande, um livro grande, quase 600 páginas, foi traduzido em tudo quanto é língua, mas modificou a minha cabeça. Então eu digo, nós temos que fazer uma ecoteologia da libertação, e o livro que deu um sentido mais, grande vulgarização disso, se chama Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Pobres. Expressão que o Papa até assumiu na própria encíclica. E esse título levou ao pessoal lá da Suécia a me dar o Prêmio Nobel Alternativo da Paz, porque eu combinava 4 tipos de ecologias: a ambiental, a social, a política, a mental, a educacional e a espiritual. Essa visão mais ampla quase não se ouvia nos discursos, era tudo o discurso centrado no ambiente. E o Papa efetivamente assumiu uma ecologia integral, não é uma encíclica verde, é uma teologia que entra na política, entra nos costumes, entra na sociedade, culmina com a visão espiritual do mundo. Então, foi um trabalho penoso. No começo, os meus colegas não entendiam. E hoje é a ponta avançada da teologia da libertação. Porque a Terra ganhou uma nova centralidade. Ela se tornou um grande problema para toda a humanidade. Ou cuidamos da Terra, ou vamos ao encontro de um superaquecimento global, exaustão dos bens e serviços naturais, e aí entra numa espécie de crise sistêmica. O sistema Terra, o sistema Vida, podem ter um colapso. E, Boff, o que diferencia a ecoteologia da libertação das correntes ecossocialistas? Olha, há uma diferença, e eu tenho até uma polêmica com um grande nome, que é amigo do Brasil, Michael Levy, que é um brasileiro, vive na França, e ele fundou o movimento internacional do ecossocialismo. Mas eles, no meu modo de ver, não suficientemente dialogam com o novo paradigma que vem da nova cosmologia, da astrofísica, da nova biologia. Ficaram com as categorias clássicas, limparam o marxismo e tem uma proposta generosa da Terra, não só como objeto de produção, mas realmente como aquele substrato vivo que nos sustenta, mas não dialogam com as novas ciências. E eu acho que aí há uma diferença, porque o leque nosso se abre e já tem um século, desde Einstein, passando por Heisenberg, eu até fui aluno dele, da física quântica, os grandes biólogos, Maturana do Chile e outros, que mudaram a nossa visão do mundo. E os astronautas nos ajudaram muito, porque lá da Lua, ou das naves espaciais, diziam: Terra e humanidade é uma unidade só. Não é que a humanidade está aqui e a Terra está aí. Ela é pequenininha, calma, cabe na palma da nossa mão. Escondemos atrás do nosso polegar, mas tudo que é grande e bom está lá. E o ser humano é aquela porção da Terra, que num dado momento da sua evolução, essa porção começou a sentir, pensar, amar, surgiu o ser humano. Então é a própria Terra que pensa, que ama. Por isso que homem vem de humus, terra boa. Adam em hebraico é a terra fértil, a terra cultivável. Então essa compreensão de que nós formamos uma grande unidade, supera o paradigma moderno que colocava a Terra lá como algo inerte, morto. Agora não, a Terra é um superorganismo vivo, Gaia, tem a prova científica disso. A comunidade científica, em 2002, num grande congresso na Holanda, aceitou as provas desses cientistas que trabalhavam isso e disseram, efetivamente, a Terra é um superorganismo vivo, não só tem vida em cima dela, ela mesma se comporta como um ser vivo. E eu tive a chance, até eu diria quase a honra, de fazer um discurso na ONU, junto com o Evo Morales, para aprovar essa ideia, que o dia 22 de abril não é o dia da Terra, é o dia da Mãe Terra. E por falar em Mãe Terra, Evo Morales, que tipo de influência exerceu sobre você o neoconstitucionalismo andino, a ideia de Pachamama,
que é justamente Foi nós caminhamos juntos, as digamos. discussões sobre o bem viver do Alberto Acosta. Olha, um dos discursos mais belos que vi na minha vida foi do Evo Morales na ONU. Ele chegou dizendo: eu venho de joelhos representando os povos humildes da terra. Pedir a vocês todos, não agridam, não massacrem a mãe comum. O poncho branco sobre nossas montanhas da neve já não existe mais. Nós temos que defender a terra como mãe, porque se nós defendermos, nós não teremos vida. E aí ele elenca os direitos da terra. E entrou isso na Constituição, tanto no Equador como na Bolívia. Eu até tive uma certa presença lá no Equador, estava lá quando discutiam isso, até pude fazer uma fala para quem estava participando, da necessidade de incorporarmos essa visão nova da ciência, e de fato eles colocaram. E eles são os únicos países do mundo que inauguraram o constitucionalismo ecológico, onde a natureza, a terra, são os novos cidadãos, têm direitos, são sujeitos de direitos. Direito da natureza. E temos que respeitá-los. Então, eles me influenciaram muito, especialmente a categoria do bem viver, bien convivir, que é próprio dos andinos. Por enquanto é um conceito mais regional, mas os grandes analistas estão dizendo que é o conceito-chave para a humanidade que um dia se encontra numa casa comum, porque a categoria básica é a harmonia. Harmonia com o casal, harmonia com os filhos, harmonia na sociedade, com as montanhas, com as águas, com as divindades. Então, não é uma economia da acumulação, é uma economia da sustentação da vida, de toda a vida. É uma outra ideia do oikos, né? Do oikos, no sentido grego do oikos, da casa comum, e nós somos guardiães da casa comum. E eles vivem isso. Se você vai na Bolívia, no Equador, eu acabei de voltar do Equador agora, conversando com não sei quantos caciques, passei um dia inteiro com 15 deles. Essa compreensão é tão natural que quando a gente fala, eles começam a rir, porque nós achamos que é nova, para eles é essa ancestral, é natural deles. Então nós devemos revisitar a eles, eles sabem como tratar a natureza. Não sem razão o Papa fez o sino do Pan amazônico aqui na América Latina, quer dizer, envolveu toda a parte amazônica, que recobre 9 países, para pensar os equilíbrios da natureza, que equilibram os climas, as águas, para todo o planeta. Então, o futuro da vida, o futuro da nossa civilização, passa por nós. Porque aqui estão os elementos que sustentam a comunidade de vida, não só os seres humanos, porque existe a comunidade de vida, que são os animais, plantas, micro-organismos, tudo aquilo que compõe a vitalidade da Terra. E isso é o grande conceito hoje que está entrando mais e mais na consciência coletiva, e eu espero que surja uma cultura, uma biocivilização, onde o centro não é o desenvolvimento sustentado, mas é a vida e, em função da vida, a economia e a política. E, Boff, você que é um defensor desse tipo de sociedade harmonizada com a natureza, reencontrada na natureza, como é que você encarou, por exemplo, iniciativas do governo brasileiro, e eu estou falando do governo Lula, na construção de Belo Monte, por exemplo? Eu fiz polêmica ali, eu lamento pessoalmente que há poucos do PT que incorporaram a consciência ecológica. Nós trabalhamos muito com o Lula, até na prisão lá, eu fui lá dizendo: Lula, é importante que você incorpore, porque o Brasil é o G0, tem o G2, G7, G20, o Brasil em ecologia é o Z0. Um dia a coisa passa por aqui, então você tem que incorporar como projeto político, mas ele vem da tradição do trabalho, do sindicato, então está dentro do discurso, mas ele não tem força e centralidade. E esse governo que está ali é contra a natureza, é inimigo da vida, porque permite desmatamento, permite a mineração, permite o garimpo,
que danifica, que quebra os equilíbrios, ataca os indígenas, invade suas terras. Então é um homem de uma perversidade ecológica inominável. E nós temos que denunciar isso. O atual presidente da República. O atual presidente e o seu ministro, que não gosta da natureza. E é ministro do meio ambiente. Então, eu acho que é um desafio para a nossa cultura, se nós queremos ter futuro. Porque grandes nomes estão anunciando, ou a gente cuida do planeta, nos demos as mãos, ou vamos engrossar o cortejo daqueles que rumam na direção de sua sepultura. Foi a última grande entrevista desse grande pensador, o Bauman, antes de morrer. Zygmunt Bauman. Então, eu acho que nós, como intelectuais, devemos falar isso. Agora, é um discurso antissistêmico, porque se o sistema tomar a sério, ele tem que mudar a modo de produção, o modo de consumo, a relação com a natureza, porque ele tem a relação da natureza como algo a ser explorado. Natureza está lá, e nós dizemos, a natureza está aqui, nós somos parte da natureza. Você citou o Bauman, e uma das metáforas mais felizes que eu li num livro do Bauman é aquela dos turistas e vagabundos, né? Nós vivemos num mundo em que o turismo, no sentido do Bauman, se tornou uma forma de ser da humanidade, de uma parcela da humanidade que se vincula, se relaciona com a natureza dessa maneira descartável, né? Mas eu acho que essa é a ideia central, né? Da descartabilidade da natureza e do próprio ser humano, né? Para mim, a grande revolução está nisso, viu? Que tipo de relação nós temos com a natureza? Todos os povos antigos e os povos originários, nossos indígenas, Yanomamis, Tupis Guaranis, os outros, eles têm um profundo sentimento de pertença. Pertence à natureza. Quando eles entram na mata, eles pedem licença. Quando derrubam uma árvore, eles fazem um rito de desculpa. Por quê? Porque estão agredindo e replantam a árvore. Então, toda a nossa cultura do século XVI para cá, que criou a tecnociência, considera a terra, a natureza, uma coisa morta, inerte, res extensa, diz, uma coisa que está ali, o nosso desfrute. Não é uma coisa viva, é uma coisa morta. E isso criou a ciência, que trouxe muitas vantagens, não podemos ser contra ela, mas também criou simultaneamente uma máquina de morte que pode destruir toda a vida por 15 formas diferentes, com armas nucleares, químicas e biológicas.